Muito bem, o nosso tema de hoje eu tenho certeza que vai ter tudo a ver com você, porque tem tudo a ver com a nossa vida. Na verdade, tem tudo a ver com a vida de todo mundo. É uma questão genérica e que merece a atenção de todos nós, porque influencia direto o nosso destino, a nossa vida, a nossa qualidade de vida. O nosso tema é queixas, envenenamento da nossa vida plena. Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, eu sou administradora hospitalar e sou escritora. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e escritor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E autoliderança é a transformação que você quer para a sua vida. As queixas são as viciações mentais das mais populares. Praticamente a maioria das pessoas vivem reclamando, vivem se queixando e muitas vezes nem se percebem que fazem disto um vício. Reclamam de tudo, reclamam e nem percebe, torna-se quase que natural. E também não percebem a inutilidade dessa ação. Porque quando você se queixa com um profissional, seja um psicólogo, seja um médico, um psiquiatra, seja até uma pessoa que você quer receber um conforto, você quer desabafar. E essas pessoas realmente vão te dar um retorno positivo, vão te ajudar. Mas nós vamos estar falando daquelas queixas que você vai se queixando e nem percebendo, que é um inimigo comum de todos nós. Porque nós reclamamos do tempo. Se o tempo está frio, nós reclamamos. Se o tempo está calor, também nós reclamamos. Se está chovendo, também nós reclamamos. Se está muito seco, muito vento, se nós estamos empregados, a gente reclama do emprego. E se nós estamos desempregados, nós reclamamos também que nós não estamos empregados. Está uma crise horrível. Se nós temos filhos, a gente reclama. Poxa vida, como ter filhos dá trabalho. E se nós não os temos, a gente se queixa, a gente fica entristecido porque a gente não teve filho, a gente não teve essa possibilidade de ser mãe, de ser pai. Se você é casado, você reclama porque você é casado, e se você é solteiro, você reclama da solidão que a solteirice lhe traz. Então, nós estamos o tempo todo reclamando. E nós precisamos estar nos observando para nós não nos tornarmos pessoas chatas demais que reclamam de tudo e que espanta todo mundo ao nosso redor. Quando nós falamos em queixa, automaticamente, com certeza, você já começou a pensar nas suas próprias queixas ou na queixa das pessoas que estão à nossa volta. Porque esse é um vício tão popular, mas tão popular que dificilmente nós encontramos alguém, e quando encontramos é fácil de identificar, alguém que não reclame de nada. Alguém que consiga entender a sua vida, saber que na verdade tudo é resultado. Se não chegou onde ele queria, precisa de mais empenho, estudo, dedicação, mas motivo para reclamação nunca nós vamos conseguir achar algo que seja, sob uma ótica das mais otimistas, algum tipo de benefício. Quando nós estamos falando com alguém que pode nos ajudar, temos que fazer daí um grande diferencial. Agora, a maioria de nós, o que gosta mesmo é simples divulgação de infelicidade, divulgação das nossas desgraças, tudo isso pautado no sentimento de autopiedade. Coitado de mim, vocês não sabem como eu sofro. E nós temos que também estar observando que nós não temos motivo para queixas. Se nós entendermos que tudo nesta vida é uma consequência das escolhas que nós fizemos.
Então nós escolhemos determinada coisa e nós vamos ter uma consequência, vamos colher uma consequência. E essa consequência pode ser boa ou ruim. Por exemplo, você resolveu se casar, você escolheu, então você vai ter uma consequência boa. O que é a consequência boa do casamento? Você vai ter uma companhia, você vai ter a sua casa, você vai estar constituindo uma nova família. Olha quanta coisa boa. E a parte ruim, a consequência ruim do casamento. Você não vai ter mais a liberdade que você tinha enquanto solteiro ou solteira. Você tem que estar dividindo os seus planos do dia a dia, o que você vai fazer. Você tem que estar dividindo os seus planejamentos de vida com o companheiro ou com a companheira. E às vezes as pessoas acham que isso é ruim, tá? A mesma coisa quando, por exemplo, você está solteiro. Né? Nós falamos do casamento e quando você está solteiro. Quando você optou em ficar solteiro ou solteira, você tem uma consequência boa. Você tem liberdade para ir aonde você quiser. Você pode realmente fazer os seus planejamentos pessoais somente com você. Você tem... a sua vida está traçada somente para você. Porém, tem o lado ruim. O solteiro muitas vezes reclama da solidão. Meus amigos todos têm companheiros, têm companheiras e eu não tenho ninguém. Então esse é o lado ruim, a consequência ruim. E isso é com tudo, é com o emprego. No emprego, o lado bom é que você tem o seu salário em dia, você gosta da sua atividade, você gosta de estar trabalhando. O lado ruim é que você tem, de repente, um chefe que não é dos melhores, é um chefe mal educado, é um chefe que coloca muita pressão no seu serviço. Então, daí por diante. Então, na nossa vida, nós temos sempre que entender que nós escolhemos, todas as nossas escolhas têm consequências e essas consequências podem ser boas ou ruins. O que nós precisamos é estar adotando uma postura mental amadurecida, uma postura mental de adulto, de gente adulta e se adaptar na vida que você tem e não sair reclamando de tudo e para todos, tá? Agora, aquela pessoa que realmente não se adapta, ela tem uma postura infantil onde ela vive se queixando, vive reclamando de tudo, da vida que tem e da vida, inclusive, que ela não tem. E quando nós começamos a observar a problemática da queixa sob uma ótica superior, sob uma ótica da autoliderança, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Quem é dono da própria vida, quem exercita a autoliderança, quem estuda a autoliderança, vai ganhar de brinde um entendimento muito interessante, que na vida só existem perdas de acréscimo. Perdas de acréscimo. Por exemplo, você perdeu a infância, mas ganhou a juventude. E se em determinado momento perdeu a juventude para ganhar a vida madura. Quando perdeu a vida madura, ganhou a experiência da velhice. Então a vida sempre nos dá perda de acréscimo. Agora, se você reclamava na infância, é o mesmo que vai reclamar na juventude, que vai reclamar na vida madura, porque isso não adianta, é algo viciante. Então, se não existe perda efetivamente, a não ser oportunidades de mudança, independente do que está acontecendo na sua vida, reclamar sempre vai ser a opção mais inadequada. A questão é, aconteceu algo que eu não queria ou que eu não esperava, a pergunta que vale esse momento é o que eu faço agora? Porque senão, limitados a reclamar de uma situação, nós vamos estar trabalhando contra nós próprios. O indivíduo que perdeu o emprego e reclamou, perde tempo. O outro que também perdeu o emprego e não reclamou, esse espaço que ele não reclamou, ele está atrás da sua recolocação.
Então, sempre pensar a reclamação, ela está furtando alguma coisa de nós. Eu não passei no vestibular, no curso, não fui aprovado nisso ou naquilo, isso mostra o quê? Que eu não estou preparado o suficiente. Ou eu gasto tempo reclamando ou me preparando para a próxima fase. A vida, ela não liga para os nossos caprichos. Ela vai fazer com que nós venhamos a aprender de uma forma ou outra. Então, quem reclama, renuncia a essa parte, a essa compreensão, porque ela desafia o tempo todo todas as pessoas. E nós vamos estar vendo a queixa agora como um termômetro. Aquele termômetro que nós utilizamos quando a gente vai aferir a febre ou a temperatura do nosso filho, para verificar se está com febre ou não. Então a gente coloca o termômetro para ver qual a temperatura do corpinho do nosso filho. Se está acima de 37 graus ou se está abaixo, né? E a gente vai estar verificando se está em estado febril, se está em febre. Com relação à queixa, a psicologia utiliza-se também a queixa como um termômetro de amadurecimento moral, psicológico e espiritual. Porque a pessoa, quanto mais ela reclama, quanto mais ela se queixa, quanto mais ela fala que está insatisfeita, quanto mais ela busca a autopiedade de todas as pessoas, a atenção de todas as pessoas, ela se mostra num termômetro de imaturidade, de infantilidade. Ele mostra que é infantil. Por quê? Aquela pessoa que não reclama, que reclama o mínimo possível ou nunca reclama, ele está num grau de maturidade, num grau de equilíbrio, onde ele realmente sabe que a vida que ele tem é a vida que ele tem que se adaptar, é a vida que ele tem que estar levando em frente. Então é aquele amadurecimento que nós chamamos a estrutura psicológica adulta. Ele tem uma estrutura equilibrada, ele sabe realmente o que é que ele está vivendo e se queixar para quê? Vai se tornar um queixoso por quê? Então ele já tem esse amadurecimento. E a gente costuma dizer algumas coisas, né, que são meio padronizadas. Por exemplo, criança não mente. Isso é uma mentira, porque em casa onde os pais mentem, criança mente sim. E a queixa é a mesma coisa. Além de ser um termômetro de como nós estamos por dentro, a queixa também mede a nossa relação com as pessoas à nossa volta. Então, quando você olha os seus filhos reclamando da vida, a mesma forma, espelhado neles, a queixa está sendo um termômetro. Por que é que os meus filhos reclamam? Porque eles estão aprendendo com os pais. E isso é tão complicado, e quando nós chamamos de vício, por que é um vício? Porque o pai vai trabalhar e volta, e o filho pequenininho vai ouvindo o pai falar assim: nossa, trabalhar é um inferno, eu detesto meu serviço, meu chefe é duro, meu chefe é isso, ganhar dinheiro não é fácil, vai reclamando, e o filho vai crescendo, ouvindo o pai reclamar do serviço, por exemplo, serve para todas as coisas. Aí depois dele ouvir o pai dele reclamar que o serviço é ruim, é pesado, é difícil, um dia o pai dele chega e fala para ele assim: meu filho, está na hora de você trabalhar. Claro que ele não vai querer. Ele tem sobre ele todo o peso do seu próprio descompensamento, da sua inabilidade, da sua imaturidade jogada, projetada sobre ele. É claro que ele não vai querer. É um termômetro medindo como estamos por dentro e como nos influenciamos por fora. Muitas pessoas podem nos dizer assim, ou pode estar pensando, né? Mas será que eu me queixo? Será que eu sou uma pessoa queixosa? Será que eu sou um reclamão? Ou será que eu sou uma reclamona, né? E a gente sugere sempre, em todos os nossos estudos, que é primordial nós lançarmos mão do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, porque quando nós nos conhecemos, quem somos nós, o que nós queremos, onde é que nós queremos chegar, como é que nós queremos chegar,
Como é que nós vamos traçar o nosso futuro, as nossas metas, os nossos objetivos? Tudo isso nos dá uma fortaleza imensa. E quando você se conhece, você começa a se analisar por dentro e começa a identificar se você é uma pessoa queixosa ou não. E quando você tem essa análise, você consegue estar utilizando a ferramenta da autoliderança, que é imprescindível. Você se conhecendo, você consegue identificar suas falhas e consegue buscar a correção. E agora pensa um pouquinho, meu amigo ou minha amiga. Você reclama da sua vida? Você reclama do seu trabalho? Você reclama da sua família? Você reclama da sua situação? Como é que você está se portando diante da vida com relação às queixas? E a gente pode estar recebendo como resposta algumas pessoas nos dizendo assim: ô Jô, mas também com a vida que eu tenho, com esse monte de problema, você acha que eu não tenho motivo para reclamar? Não, minha querida, não, meu querido. Vocês vão ver agora no próximo passo. É realmente algo que não vai levar você a nada. Se queixar, reclamar, é uma incoerência para aqueles que desejam vencer, para aqueles que desejam evoluir, para aqueles que desejam ser melhores. Porque a queixa, na realidade, ela só nos faz regredir, nos faz ficar parado nos pontos ruins e nós não deixamos a vida fluir livremente, a vida fluir gostosamente. Então, para de reclamar, deixa essa postura viciada, viciante de lado. Deixa de reclamar, deixa de se queixar e você vai ver que é muito melhor você estar pensando somente em vencer, em crescer e em evoluir. A defesa infantil também, né, de todo queixoso é a seguinte: ele diz assim, mas a minha vida é dura. Ele não reclama, mas olha a vida dele como é boa. Sempre estabelece parâmetros comparativos. Eu reclamo, mas olha isso. E ele não reclama, mas a vida dele é boa. Isso não existe. Entenda uma regra no que tange a reclamação. Todos os dias, todas as pessoas terão um motivo para reclamar. Alguma coisa acontece. Ou queimou o pão na torradeira, ou o café caiu, ou o pneu do carro furou. Sempre alguma coisa vai ter. Você cruzou com alguém de mau humor. Então não vamos atribuir a queixa às causas de tudo isso. Sempre vai existir. Sempre alguma coisa não vai estar dentro do adequado. Sempre alguma coisa foge. Porque se nada fugisse do controle, é porque a autoliderança já estava instalada em todo mundo e todo o nosso trabalho é inútil. Ninguém precisa. Se nós fazemos tudo isso é porque nós estamos muito longe de controlar, de dominar a nossa própria vida. Então parar de reclamar não é não ter motivo nunca para reclamar. Motivo a vida dá. É ter resistência, é uma reação amadurecida, um comportamento amadurecido, comportamento de quem quer progredir, quem quer vencer, quem quer buscar uma vida plena. Porque um motivo para reclamar, pensa aí, hoje mesmo você já deve ter tido. Com certeza. E o ponto do nosso estudo agora é os malefícios que a queixa provoca. E olha, todos nós erramos nisto. Todos erramos. E o primeiro ponto que nós vamos estar destacando, que a queixa nos faz perder tempo. Quando nós estamos nos queixando, a gente perde tempo, a gente muda o clima onde nós estamos, nós trazemos somente coisas ruins para o nosso ambiente. Por exemplo, você trabalha, você tem um chefe muito chato ou uma chefe muito chata que pega no seu pé, que te atormenta, que te pressiona. Você realmente vive atormentado ou atormentada
com essa chefia. Mas lá no trabalho você resiste, você aguenta, você não tem muita coisa para fazer e o que você faz? Chega em casa e desconta. Conta para a mãe. Conta para a mãe da chefe, do chefe, diz que não tem mais condição de trabalhar, que a sua vida virou uma desgraça depois que esse chefe assumiu o seu departamento. Você reclama com o seu marido, você reclama com a sua esposa, você reclama com o seu filho, com a sua filha. Você faz, na realidade, um tormento na vida de todas essas pessoas que residem com você. E para que, meu amigo e minha amiga? No outro dia, você vai ter que voltar ao trabalho e você vai ter que conviver com esse chefe ou com essa pessoa que é gestora do seu departamento. Então, não perca tempo. É uma perda de tempo onde você poderia estar fazendo coisas úteis, coisas agradáveis. E uma das coisas úteis, no exemplo que eu acabei de dar, é você estar se capacitando, se melhorando para buscar um outro serviço ou buscar uma promoção dentro da mesma empresa, que você saia dessa equipe, vá para uma outra equipe. Então você vai ter que estar utilizando o seu tempo para se preparar, para buscar um novo emprego, uma nova posição, uma promoção e utilizar o seu tempo nessas coisas úteis e não perder tempo e deixando a vida dos seus companheiros, dos seus familiares agonizantes também. Então pensa bem, a queixa faz você perder tempo e destrói o clima muitas vezes da sua casa. E existe um outro malefício importante, que é que toda queixa é um processo de autoconvencimento ou de autossugestão. Nós temos uma aula completa no YouTube com esse mesmo título, autossugestão. Mas hoje, falando só da queixa, imagina o seguinte: você já viu naquele desenho animado onde tem um personagem e ele vai andando e sobre ele tem uma nuvem preta, que onde ele vai aquela nuvem preta acompanha ele? Pois é, assim é a vida do queixoso. Ele reclama do tempo da vida das pessoas, do que tem, do que não tem, do carro, reclama de qualquer coisa. Porque quem tem perfil de queixoso não precisa de motivo para reclamar, ele só reclama. Então ele vai contaminando ou contagiando a sua própria psicosfera, a sua atmosfera íntima. E é como se ele, onde ele fosse, ele levaria aquela nuvenzinha preta atrás dele. Aí ele começa a falar assim: nossa, comigo dá tudo errado, eu não tenho sorte. Mas essa é uma realidade, mas é uma realidade porque ele se convenceu disso. De tanto reclamar da vida, nós vamos tendo uma visão da vida totalmente tétrica. De tanto reclamar de nós, vamos ter uma visão de nós tétrica, das pessoas à nossa volta, porque o mundo tende a adequar-se àquilo que nós entendemos como realidade. Quem acha que as pessoas são honestas e boas, encontra pessoas honestas e boas. Quem tem uma visão triste, queixosa, reclamante o tempo todo da vida, da mesma forma, até encontra as pessoas boas, mas não as reconhece. Fica focado, atraído, sintonizado naquelas pessoas que têm a mesma vibração, a mesma intenção, os mesmos gostos. Então eles começam até a competir desgraça. Já viu isso ou não? Aí você conta uma desgraça sua, ele conta uma desgraça dele, e se a dele for maior que a sua, você aproveita e compra outra, conta outra, só para não perder. Ou seja, é um processo de autoconvencimento de que a vida é ruim. É um processo de autossugestão de que nós temos muitos motivos e que só nos resta reclamar. E mais um malefício que a queixa provoca em nossa vida é que ela faz com que a gente atraia, pessoas que têm o mesmo vício. Porque você já reparou que em alguns inícios de conversa a gente começa assim: olha, você percebeu que hoje está quente? E a pessoa que está à sua frente às vezes nem percebeu que estava tão quente assim, mas ela dá continuidade. É verdade mesmo, tá quente mesmo. Daí que ela vai perceber que tá realmente quente. E a conversa continua sendo conduzida
por queixas. O mesmo quando você começa assim também uma outra conversa, né? Olha, você viu como é que tá esse ano? Tá terrível, o preço das coisas está cada dia mais alto, nós estamos com essa pandemia toda, nós estamos com desemprego, nós estamos com muita coisa ruim acontecendo. E a outra pessoa que está te ouvindo começa também a refletir somente nas coisas ruins que estão acontecendo esse ano. E nenhuma das duas se dá conta que também estão acontecendo coisas boas, que também está tendo muitas coisas excelentes no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas pessoas estão na pandemia, infelizmente, adquirindo a doença, mas saindo da doença, saindo saudáveis. E quantas pessoas que não contraíram a doença também. Então nós percebemos que o problema da queixa é que tem uma força de atração, é viciante. Um começa a se queixar, o outro logo em seguida também pega o mesmo padrão de queixas e continuam as reclamações. Então nós precisamos enxergar a vida, que nós vamos ter situações problemáticas, situações conflitantes, adversidades de toda ordem. Mas nós temos que enxergar que elas são naturais e são para todos. E já que são naturais e para todos, o que nós devemos realmente é nos silenciar se não tivermos coisas boas para serem ditas. Existe uma maneira de entender tudo isso, todos esses malefícios, essas questões que nós acabamos de citar. E o exemplo mais fácil para entender isso é isso aqui, ó, é o óculos. Imagina que o queixoso é alguém que põe em si mesmo um óculos cujo vidro está sujo, embaçado. Conclusão, para onde ele olha, ele vai ver o quê? Nossa, parede suja, embaçada, uma estante de livros suja, embaçada, uma câmera suja, embaçada, e ele nunca percebe que o problema está nos óculos dele. Ele vai achando que são as coisas todas. Então todo queixoso acaba, quando penetra nele, edifica-se nele, constrói-se nele uma personalidade queixosa. Essa é a maior assimilação que nós podíamos fazer. Ele, como se ele vestisse um óculos sujo, embaçado. É impossível ele enxergar alguma coisa límpida e cristalina. E nós vamos agora estar estudando e refletindo em alguns itens. Vamos falar alguns itens até que rapidamente. Como vencer o vício das queixas. Nós vamos falar rapidamente porque são itens autoexplicativos na grande maioria deles. E nós vamos juntos aprender para depois praticar e vencer os vícios da queixa. O primeiro deles, nós vamos estar vencendo esse vício, é pelo constrangimento, é pela vergonha que muitas vezes nós podemos sentir quando nós nos vemos, a nossa imaturidade, quando nós estamos divulgando as nossas dores. Nós estamos praticamente pedindo a piedade dos outros. Nós estamos pedindo a atenção dos outros para com as nossas mazelas, para com os nossos problemas. Então, pelo constrangimento, pela vergonha, nós podemos vencer o vício da queixa. Uma segunda sugestão, um segundo item, de como vencer esse vício da queixa, como é que nós podemos fazer? É pela compreensão de que o queixoso repele as pessoas que podem efetivamente ajudar. Porque ninguém suporta ficar muito próximo, ou ninguém pelo menos dá atenção ao queixoso, aquele que está sempre reclamando de alguma coisa. Então, ao invés dele estar trabalhando para vencer suas dificuldades, trabalhando para vencer esses obstáculos, e isso atrai pessoas para ajudá-lo, através da queixa ele faz o inverso. Ele afasta as pessoas, ele vai ficando cada vez mais sozinho, o que é um motivo para uma nova queixa.
Então a questão é, você está com um problema? Perfeito. Quer falar com alguém? Fale. Mas fale para alguém que possa fazer algo para contribuir para a sua solução. Fora disso, é só divulgação do mal e acredite, divulgação do mal é uma coisa que repele todo mundo, principalmente quem é do bem. E nós vamos estar também agora abordando como vencer o vício, adotando o senso de responsabilidade. Porque nós só podemos fazer queixas justas, entre aspas, quando nós estamos reclamando de nós próprios, quando nós estivermos falando de nós mesmos. Nós não podemos estar se queixando, falando das outras pessoas ou de tudo que acontece. A única maneira de vencer este vício é nós adotarmos esse senso de responsabilidade. Quando eu admito assim, eu desisti rapidamente. Como é que eu pude não ter coragem de dizer aquilo que deveria ser dito? Como que eu pude não dizer não quando eu deveria ter dito não? Então, todas essas reclamações que nós estamos fazendo de nós mesmos, porque nós desistimos, porque nós não tivemos coragem, porque nós não dissemos não quando eu devia dizer não, quando nós não fomos realmente bastante educados, essas reclamações de nós mesmos servem como uma reeducação. Eu estou cada vez que eu falo ou penso daquilo que eu não deveria ter feito, eu estou me reeducando e vou vencendo o vício das queixas. Quer mais uma ferramenta para vencer o vício da queixa? É a seguinte: entenda todos os acontecimentos da vida como desafios naturais a todas as pessoas. A todas. Porque o queixoso, ele tem um impulso natural de fazer o que nós chamamos de patentear desgraça. Por exemplo, acontece com ele uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e ele diz assim: tinha que ser comigo, sempre comigo, justo comigo. Não, acontece com todo mundo. Alguém vai bater o carro, alguém vai perder o emprego, alguém vai adoecer, alguém vai perder a carteira. Isso acontece o tempo todo e todas as pessoas estão sujeitas a isso. Quando você não entende, você pega as desgraças naturais, os desafios naturais, as situações tristes, mas que são naturais, e patenteia. Só acontece comigo, sempre comigo. Tinha que ser comigo. E isso, claro, faz muito mal para você. Então entenda, os acontecimentos naturais, justamente porque são chamados de naturais, acontece com todo mundo. Outra coisa que é importante para nós vencermos o vício das queixas e das reclamações é valorizar as coisas boas. Porque na realidade nós temos uma tendência a valorizar somente os acontecimentos ruins, os acontecimentos problemáticos. Então nós temos que valorizar os acontecimentos que são bons. Por mais simples que sejam, você deve valorizar. Por exemplo, você deve... em primeira ordem, faça uma lista, é até melhor. Além de somente de você lembrar ou de você pensar, começa a listar. Começa a listar porque de vez em quando você coloca lá na porta da geladeira ou no espelho do seu banheiro e começa a olhar e refletir quanta coisa boa você tem. Por exemplo, você tem uma casa para onde voltar, você tem uma alimentação saudável, você tem uma viagem programada no final do ano, nas suas férias, você tem filhos maravilhosos, educados, saudáveis, você tem saúde. Então, essas coisas boas devem ser valorizadas e sempre realmente dar valor às coisas boas é uma tônica que falta para muita gente. O sexto e último lembrete ou indicação para que você venha vencer o vício da queixa é o seguinte: nós temos, com exceção
das crianças, dos muito jovens que já nasceram no mundo digital. A maioria de nós tem uma mente ainda analógica vivendo no mundo digital. A gente ainda é do papel, da caneta, esse negócio todo. Então você pode usar isso como uma ferramenta a teu benefício. Fazendo como? Se você entende já que você deve vencer o vício da queixa, tem que parar de reclamar, tem que parar de questionar, tem que parar de ficar falando sobre coisas que não vão mudar e acontecem para todo mundo, você pode usar, já que a nossa mente ainda é analógica, você põe um lembrete lá no seu espelho, não reclamar, no seu carro, não reclamar. Nós estruturamos algumas técnicas e uma delas é inclusive para os queixosos mais contumazes, você pega uma fitinha e amarra no seu braço. Não tem nada de mágico, nada de milagroso, nada disso. É só um lembrete. Se você reclama demais, toda vez que você vê aquela fitinha, você vai lembrar, não reclamar. Nem do calor, nem do sol, nem da chuva, nem do tempo, nem das dificuldades. Não reclamar. Porque no começo você vai se cobrando a não reclamar. E quando você menos perceber, as queixas, as lamentações sumiram da tua vida. Aí você fala assim, mas quando acontece uma coisa ruim, não pode reclamar? Poder até pode, só que não resolve nada. Não resolve, te faz mal e traz sobre você todos esses malefícios que nós estamos falando até aqui. Então a questão é, por amadurecimento, por bom senso, renuncie às queixas. E nós vamos agora abordar como é que ficam as queixas e a autoliderança. Porque quem tem a autoliderança desenvolvido em si próprio, ela não deixa que as queixas determinem o seu destino. O que traz a autoliderança como um grande benefício para todos aqueles que a têm é o senso de responsabilidade pelos resultados de tudo que faz, de todas as suas atividades, de todos os seus comportamentos. Se o resultado deu certo, fui eu quem fiz. Se o resultado deu errado, deu problema, fui eu também que fiz. Então, na realidade, a autoliderança lhe dá essa segurança, lhe dá essa liberdade de estar assumindo de fato aquilo que você fez de certo, aquilo que você fez de errado e não colocar culpa em ninguém. Agora, quando nós temos a autoliderança desenvolvida, temos o domínio de nós próprios e algo que não é muito bom acontece na nossa vida, algo que a gente não deseja, nós não podemos achar que isso é um acontecimento errado ou equivocado. O que nós precisamos é alterar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mudar algumas coisas, logicamente após de uma boa reflexão, para colhermos um resultado diferente. Por exemplo, quando você foi dispensado de um serviço, você entra numa situação de desconsolo, fica aflito, fica para baixo, fica entristecido porque perdeu o emprego. Porém, logo em seguida, você dá um tempo, você melhora seu currículo, você se capacita um pouco mais, você dá um pouco mais de organizada, até no seu próprio físico, na sua forma de se apresentar, e você consegue um emprego melhor. Aí está realmente algo que não foi tão bom, que aconteceu na sua vida, você foi dispensado, porém, você se dedicou, conseguiu um serviço melhor. E um exemplo assim que é um exemplo que se encaixa perfeitamente quando tem acontecimentos ruins na nossa vida e quando nós vamos ver que o resultado foi benéfico, é com relação àquele incidente nas Torres Gêmeas no 11 de setembro, que o mundo todo do planeta Terra lembram-se disso com certeza. Teve um escritor que levantou todas as pessoas que trabalhavam nas Torres Gêmeas e que naquele 11 de setembro tiveram algum problema, olha, escutem bem, tiveram algum problema e que não foram trabalhar.
E ele foi entrevistando um a um desses indivíduos que não foram trabalhar e estavam vivos. Uma delas era uma mãe que, a hora que ela estava saindo para trabalhar, o filho começou a vomitar. E na hora ela ficou desesperada, ela até ficou brava com o filho. Poxa vida, você vai me ficar doente hoje que eu tenho uma reunião importante, eu preciso apresentar um resultado de um trabalho. Você foi me adoecer, criança. E ela não pôde trabalhar porque teve que levar a criança para o hospital, não foi trabalhar, está viva. Um outro entrevistado, ele também saindo para o trabalho, quando andou 2, 3 quadras após a residência dele, calha que um dos pneus fura e ele não tem um estepe para trocar. Ele fica irado, ele fica bravo, ele fica nervoso. Como é que pode acontecer isso? Quem é que tirou o estepe do carro dele? E como ele tinha filhos, esposa que também dirigiam o mesmo carro, ele já foi no pensamento buscando quem era o culpado daquela situação que não está deixando-o ir ao trabalho. E com relação a esse incidente, ele não foi trabalhar nas Torres Gêmeas e está vivo. Então, por aí afora você percebe assim muitas e muitas outras histórias que esse escritor foi levantando e realmente fez um livro de pequenas histórias daqueles que, por um impedimento, por algo que eles estavam enxergando como ruim, não era tão ruim assim, porque os tirou de uma tragédia e eles estão vivos graças a esse acontecimento rotineiro ou costumeiramente que acontece na vida de todo mundo. E dentro dessa reflexão, nós começamos a pensar agora, uma coisa ruim que aconteceu na sua vida, será que realmente foi ruim? Como é que nós temos base para mensurar? Nós identificamos como ruim porque imaginamos que se não fosse aquilo, ia ter um monte de coisa boa depois. Mas nós não podemos ter essa certeza. Então não há acontecimento ruim ou constrangedor de que uma pessoa que tenha autoliderança, domínio pessoal, não tire algo de bom, não tire uma lição. Então a questão é, a vida é essa, a vida que eu tenho é a que eu tenho, a vida que ela tem é a que ela tem, e a que você tem é a vida que você tem. Independente de todos os casos, reclamar dela sempre será uma postura ineficiente e que vai nos colocar no sentido contrário de uma vida plena, de uma vida feliz. Portanto, arregace as mangas, não aceite ter essa marca, essa personalidade queixosa e vamos ao trabalho, cada um construindo a si mesmo. E nós estamos concluindo então o nosso estudo, a nossa reflexão sobre queixas. E que fique para todos nós que o importante é nós termos controle de nós mesmos, porque a autoliderança nos ajuda a enfrentar diversas situações que vão nos aparecer com certeza. Porque aquela pessoa que está preparada, aquela pessoa que está capacitada, ela enfrenta grandes desafios e sai com soluções perfeitas. Porém, aquele que está despreparado, ele, para enfrentar desafios naturais, desafios que acontecem todos os dias, desafios que acontecem com todas as pessoas, para ele, por estar despreparado, torna-se uma missão impossível. Então, meus amigos queridos, nós temos que entender que nós somos criaturas inacabadas. Nós somos criaturas em construção. Então, para que nós sejamos melhores, e como o nosso assunto hoje são as queixas, nós devemos nos distanciar deste grande vício das queixas e das lamentações. Somente entendendo isso e pegando para nós a responsabilidade de mudar, a responsabilidade de adotar uma nova postura mental, é que nós não vamos perder tempo com questões menores e que vão nos tirar
do nosso grande objetivo, do nosso grande foco, que é ter uma vida plena. Portanto, sempre que nós temos um motivo para reclamar, nós devemos entender de que a palavra é de prata, mas quando o assunto é queixa, o silêncio é de ouro. Então, dentro dessa estrutura, dentro dessa postura, se não há algo, se aquilo que nós vamos falar não traz benefício nenhum, devemos lembrar que não devemos gastar nenhum tipo de energia nem reflexão com nada que não seja edificante. Então, renunciando às queixas, você deixa de você mesmo colocar obstáculos na sua própria vida e começa a ver que todos os problemas são naturais. E se é comum, para que reclamar? E nós vamos então, inclusive, falar para vocês que nós somos autores de 2 livros com relação às queixas, por nós acharmos algo de muita importância que nós devemos banir, extinguir da nossa vida. Que um dos livros chama-se Terapia Anti-Queixas, que é um livro destinado para o público adulto. E temos um que se chama O Dia em que o Mundo Perdeu as Cores, que é um livro que também trata sobre queixas no ponto de vista infantil. É tão importante conhecer, e se vocês desejarem, entre em contato conosco para conhecer um pouco mais dessas nossas 2 obras. Muito bem. E nós vamos concluindo aqui o nosso estudo sobre queixas, envenenamento da vida plena, desejando que esse tema tenha feito sentido para você. Essas informações nos levarão certamente à conquista, por meio da autoliderança, a uma vida plena. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a habilidade de ouvir como ferramenta para chegar a uma vida plena. E se você gostou desse conteúdo, achou ele interessante, então divulgue, compartilhe, se inscreva no nosso canal, assim você nos ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que eles conheçam as nossas redes sociais, onde nós sempre vamos estar postando novos conteúdos, novas reflexões, sempre sobre autoliderança. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho com que você nos recebeu, e fica aqui o nosso abraço do coração para o seu coração e até breve. Forte abraço e até mais.